A gente fala agora sobre o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, que completa um mês hoje. Ele foi executado no aeroporto de Guarulhos. As primeiras prisões aconteceram essa semana, mas a polícia ainda não esclareceu quem matou Vinícius. E o Fantástico apurou uma nova informação: o que um carro da Polícia Civil de São Paulo, com placa adulterada, estava fazendo no aeroporto no mesmo dia do crime. Dia 8 de novembro, 14 horas e 6 minutos. Um carro prata passa pela área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 9 minutos depois, é gravado por outra câmera na rodovia que dá acesso ao aeroporto. Ao ampliar a imagem, é possível ver com nitidez a placa. E logo na primeira letra, uma adulteração grosseira. Uma fita adesiva é usada para formar a letra A. Na verdade, a letra original é um F, que forma a numeração real da placa de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil de São Paulo. A viatura clandestina passa por mais 2 câmeras de segurança na rodovia. Quem dirigia esse carro? O que esse veículo foi fazer no aeroporto? Por que uma viatura da Polícia Civil estava circulando com a placa adulterada, o que é crime? O Fantástico ouviu pessoas envolvidas na investigação do assassinato de Vinícius. Elas contaram que no dia do ataque, essa viatura foi utilizada fora dos registros da polícia. Segundo elas, o agente que estava ao volante alegou à Corregedoria da Polícia Civil que fez uso particular de um carro oficial, um bem público, para vir ao aeroporto. E que adulterou a placa porque não queria ser descoberto. Ele afirmou que estava de férias e que viria pegar um voo para Porto Alegre, onde ele ficaria por 2 dias. Mas quem é ele? É o investigador da Polícia Civil, Alfredo Alexander Raspa da Silva. O Fantástico teve acesso com exclusividade a imagens de câmera de vigilância do aeroporto de Guarulhos que estão sendo usadas para esclarecer o caso. Depois de deixar o carro no estacionamento do Terminal 2, Alfredo caminha às 14h25. Esse é o local de execução de Vinícius. Segundo informações obtidas pelo Fantástico, o voo dele partiria por volta de 15 horas. Só que do Terminal 1, que fica a 3 quilômetros de distância dali e onde também tem um estacionamento. O policial disse que perdeu o voo e que por isso foi para casa. O Fantástico apurou que ele ficou por horas no aeroporto. Inclusive, foi visto aqui no Terminal 2 depois do ataque, quando a área já estava cercada. 16h48, cerca de 40 minutos depois do assassinato, Alfredo aparece com o celular na mão esquerda. Caminha em direção ao local do crime. Por essa outra câmera, dá pra ver que ele se aproxima e levanta o celular. Parece tirar uma foto. Vai até o meio-fio. Tira outra foto, com ele em quadro. E com o local do assassinato ao fundo, o que aparenta ser uma selfie. Atravessa a rua. Para e tira outra foto. Anda mais um pouco. Faz um novo registro da cena do crime. Observa a movimentação durante alguns segundos. Depois sai caminhando. Mas logo, retorna. Parece estar mexendo no celular. Depois, ele levanta o aparelho e volta a fotografar. Em seguida, Alfredo vai para o estacionamento. Apesar de circular em torno do local do crime, em nenhum momento Alfredo faz contato com os policiais que trabalhavam no caso. A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o que ele fazia no aeroporto, usando uma viatura oficial de forma clandestina e com a placa adulterada. Falo com o Alfredo? Eu conversei com o policial que dirigiu o carro. Ele disse que se equivocou de terminal, mas que tentou pegar o voo e que não conseguiu remarcar a passagem. Diz que planejava desde setembro ir a Porto Alegre fazer um curso. Explicou que ficou no aeroporto até 8 horas da noite porque tentou comprar uma nova passagem, mas desistiu da viagem por causa do preço. Sobre as fotos do crime, Alfredo falou que foi por interesse profissional, já que é policial. Ele reconheceu que errou ao usar o carro para fins particulares e disse que não conhece Vinícius e que não tem envolvimento com o crime. Nossa equipe apurou que Alfredo é policial do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A viatura também é do DEIC. É o mesmo departamento onde trabalham policiais delatados por Vinícius Gritzbach. O empresário do ramo imobiliário estava sendo investigado por lavar dinheiro para o PCC e no fim do ano passado começou a negociar um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. Deu nome de integrantes da facção criminosa para quem fazia a lavagem e acusou policiais civis de corrupção.
Segundo ele, eram agentes do DEIC, do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e também do 24º Distrito Policial da capital paulista. Nossa equipe apurou que o nome Alfredo Alexander Raspa da Silva não aparece na delação. Em conversas com o Ministério Público, Vinícius manifestou medo de ser alvo de um atentado. Precisava de um amparo de vocês também, do que eu vou ter, porque senão vocês estão falando com um morto-vivo hoje aqui. A promotoria chegou a oferecer a inclusão de Vinícius no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, que é federal, mas ele recusou. O empresário tinha escolta particular, formada, em sua maioria, por homens da polícia militar fazendo bico. Vinícius Gritzbach foi atingido por 10 tiros e morreu no dia 8 de novembro, quando voltava de uma viagem a Alagoas com a namorada. Na semana seguinte ao crime, a polícia apontou a participação de 2 pessoas. Cauê Amaral Coelho, que estava no aeroporto e informaria a quadrilha da movimentação de Vinícius no desembarque. E Matheus Augusto de Castro Mota, que teria feito um pagamento a Cauê de R$5 mil e que é dono deste carro, que, segundo investigadores, circulou pelo aeroporto no dia. Cauê e Matheus estão foragidos. A polícia conseguiu ainda imagens dos homens que atiraram em Vinícius. Eles abandonaram o carro preto que usaram no crime em Guarulhos, a 5 quilômetros do aeroporto, e seguiram de ônibus até outro local, onde continuaram a fugir, num carro dirigido por Cauê. A identidade dos atiradores não foi revelada. Na sexta-feira, foram realizadas as primeiras prisões. À tarde, depois de uma denúncia anônima, homens da rota prenderam Alain Pereira Soares e Marcos Henrique Soares Brito. Eles são tio e sobrinho. Filma ali primeiro. Os PMs apontaram que num carro que pertence a Alain, mas é usado por outros membros da família, havia um saco de munição. Isso aqui não estava no carro. Parte tinha o mesmo calibre das balas usadas no assassinato de Vinícius. Eu tenho certeza que não tinha nada dentro do carro. Meu irmão está aqui de testemunha, não tinha nada. Isso apareceu não sei da onde dentro do carro. Matheus Soares Brito, irmão de Marcos, foi preso por um outro grupamento da PM. Os irmãos e o tio moram no mesmo bairro de Cauê Amaral Coelho. Ontem, depois da audiência de custódia, o Ministério Público pediu a liberação de Alain e Marcos por falta de provas. Matheus Soares Brito segue preso e teve os sigilos telefônico e telemático quebrados. Ele teria ajudado o olheiro Cauê a fugir. Matheus ele não negou, ele levou o Cauê para o Rio de Janeiro, disse que teve a incumbência de tirar o Cauê da cidade e dar fuga para o Cauê. Traremos elementos robustos que demonstrarão que essa carona não existiu. Se o Cauê está no Rio de Janeiro, se coincidentemente o Matheus e o Marcos também foram para lá, que é verdade, mas não foram juntos, não estão relacionados. Marcos e Matheus são 2 irmãos do bem. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota, disse que durante as prisões de sexta foram apreendidos também munição e celulares, que a investigação segue sob sigilo e que informações serão preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial. Afirmou ainda que os policiais militares que faziam escolta para Vinícius seguem afastados e que as corregedorias da PM e da Polícia Civil acompanham as apurações e que medidas pertinentes serão tomadas. Hoje à noite, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o policial que usou o carro com placa adulterada para ir ao aeroporto foi ouvido pela corregedoria e está afastado. Agora o Fantástico vai mostrar com exclusividade uma parte da delação premiada que Vinícius Gritzbach fez ao Ministério Público. Ele entregou nomes de pessoas ligadas ao PCC e fez acusações de corrupção contra policiais. A reunião aconteceu em julho deste ano. Estamos aqui falando dos autos da sua colaboração premiada, anexo referente à corrupção de agentes públicos, especialmente policiais civis. Vinícius estava ali para falar de corrupção policial. Ele era acusado de mandar matar um dos chefes do PCC, Anselmo Cara Preta, em 2021. Vinícius teria dado um desfalque de R$300 milhões no criminoso em uma negociação de criptomoedas. Os responsáveis pela investigação do assassinato eram do DHPP
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo Vinícius, policiais dessa divisão estavam extorquindo o dinheiro dele. O senhor recebeu algum tipo de pedido de propina por parte de alguém naquela investigação do homicídio? O advogado foi indicado pelo próprio delegado que... Vamos só falar nomes, por favor. Ivelson Saloto. Foi indicado pelo delegado Fábio Baena. O então advogado de Vinícius era Ivelson Saloto. O delator conta que o delegado Fábio Baena e outro policial do DHPP teriam feito ao advogado um pedido milionário de propina. Alguns dias depois, ele falou que o Eduardo e o Baena pediram uma quantia de 30, 40 milhões de reais, que eu tinha um pendrive, que eu não tinha esse pendrive. Esse Eduardo, nome, por favor? Eduardo Monteiro. Chefe dos investigadores, do Baena. Tá. Em relação a esse pedido, foi um pedido feito de propina ao Dr. Ivelson Saloto, pelo próprio Dr. Fábio Baena, presencialmente no Mercadão. No Mercadão. Vinícius diz também que policiais tomaram um sítio que ele tinha na região metropolitana de São Paulo. Na época eu paguei, acredito que 1,5 milhão, doutor. Tá. E como que esse sítio foi parar na mão da polícia em termos de corrupção policial? Tem o próprio chefe dos investigadores no áudio que eu estou fornecendo falando que o sítio vai ser comercializado para eu me antecipar, para eles não me roubarem. O Eduardo falando. Segundo o delator, outros 2 policiais estavam envolvidos. Quem é Flavinho que tomou o sítio? É o parceiro do Rogerinho. Tá, Rogerinho e Flavinho eram policiais. O senhor tem o nome inteiro deles? Rogério Felipe. O delator diz que os 2 policiais iriam transferir o sítio para o nome de um laranja. Sabe o nome dele? Não, mas eu posso levantar a matrícula. Quem contou essa história para o senhor? O próprio Eduardo Monteiro, chefe dos investigadores. Esse sítio hoje está formalmente na mão dele, na mão dessa pessoa? Sim. Os policiais descobriram o contrato do sítio durante uma operação na casa de Vinícius. Foram apreendidos documentos, dinheiro e uma coleção de relógios. Foram apreendidos 14 relógios. Tá. Esses relógios foram apreendidos 14, foram devolvidos para o senhor 10. Isso. Tá. E 4 ficaram com ele? Sim. Tá. Esses 4, qual o valor desses relógios? Equivalente a 180 mil reais. Vinícius foi atrás do paradeiro dos relógios e montou um dossiê em que o policial Rogério Felipe aparece em fotos de redes sociais usando alguns deles. Quando estava preso pelo homicídio, Vinícius falou sobre um sequestro que ele teria sofrido em janeiro de 2022. Ele teria sido levado por homens do PCC que queriam um tal pendrive, onde o empresário teria os códigos sobre as criptomoedas. Esse caso passou a ser investigado pelo DEIC, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, mas não houve conclusão. O senhor mencionou alguma coisa do DEIC, uma suposta corrupção do DEIC? Isso. Antes, se você do sequestro também, acho que é bom deixar assinado que o Vinícius, por mais que tenha oferecido todas as informações com riqueza de detalhes de todas as pessoas que estavam relacionadas ao sequestro dele, nenhuma dessas pessoas foram ouvidas e o inquérito do sequestro foi arquivado. E em relação ao DEIC? Em relação ao DEIC, teve os meus celulares que foram resetados lá dentro. A ocorrência, a apreensão foi dia 11/2. O reset de fábrica pelo laudo pericial da própria Polícia Civil, 13/2, o reset. Isso na busca do DEIC. Do DEIC. Tá. E aí, depois o outro reset, 22/3 de 2022. O Fantástico teve acesso ao laudo da perícia de um dos celulares. Diz que o aparelho voltou às configurações originais de fábrica no dia 13, ou seja, todos os arquivos e mensagens foram apagados. O fato de terem devolvido o celular, eu achei que estavam me ajudando, mas não, era pro DEIC aprender e fazer isso. Os promotores suspeitam que agentes do DEIC tenham deixado de cumprir decisões judiciais para impedir que fossem revelados nomes de pessoas que tinham usado o empresário para lavar dinheiro. Teve o mandado de busca também, que eles negociaram para não fazer, né? Pediram, foi concedido e não fizeram. Negociaram com quem? Com o Cigarreira, com o Emílio. Cigarreira é o apelido de Emílio Castilho. Segundo as investigações, ele é traficante e tem ligações com o PCC. De acordo com o delator, ele participou do sequestro. O empresário afirma ainda que o criminoso tem ligações com agentes do DEIC.
Daí aí o senhor recebeu essa informação? Eu recebi essa informação. Recebeu de quem? Dos próprios policiais. Uma das linhas de investigação da Força Tarefa aponta Emílio Castilho, o cigarreira, como possível mandante da execução. Além desse vídeo com a delação de Vinícius, que o Fantástico teve acesso, ainda há outros 3 que estão com os promotores de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que todos os policiais civis citados na delação foram afastados dos serviços operacionais e que as forças de segurança do Estado não compactuam com os desvios de conduta de seus agentes. E, ao final das apurações, todos serão responsabilizados nos termos da lei. Já a defesa de Fábio Baena e Eduardo Monteiro disse que as declarações de Gritzbach já foram objeto de ampla investigação, conduzida pela Corregedoria da Polícia Civil, e foi arquivada a pedido do próprio Ministério Público. O advogado Ivelson Salotto disse por telefone que não foi indicado pelo delegado Fábio Baena. Na realidade, eu conheci o Vinícius no final de ano 2019, que ele me foi apresentado por um cliente. E nega qualquer tipo de pagamento e cobrança de propina envolvendo Vinícius e os policiais. Me conhece há muitos anos e ele sabe que eu tenho uma conduta que eu não admito essa questão de corrupção. O Fantástico não encontrou a defesa de Emílio Castilho e não conseguimos contato com a defesa de Rogério Felipe.